A paz, meus irmãos, tudo bom? Estamos em mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a doutrina do pecado. Essa doutrina nós chamamos ela na teologia como hamartiologia. Hamartiologia. Hamartiologia é uma palavra ou um nome grego que significa doutrina do pecado. Hamartia, pecado. Logia, estudo ou tratado. Hamartiologia também significa errar o alvo, não acertar o alvo. É quando nós saímos do caminho, é quando nós saímos da direção certa e praticamos coisas erradas. Aonde é que começou o pecado? Aonde é que começou todas as coisas erradas? Da onde veio? Todos nós sabemos que o pecado ele vai ser original de Lúcifer. Lúcifer é quem é que vai trazer o pecado. E por ele depois vai ser passado a Eva, que passou para Adão, e todos vão pecar a partir daí. Mas qual é o pecado que Lúcifer ele vai cometer? Qual é o pecado que ele faz que é tão grave? O pecado de Lúcifer, ele é chamado egolatria. Isso mesmo, o pecado de Lúcifer é chamado egolatria. O que é uma egolatria? Egolatria é o pecado onde o seu próprio orgulho, ele vira uma idolatria para você. Você se orgulha de si mesmo. Você acha que você merece mais, você acha que você é a melhor pessoa, você acha que você é o melhor pregador dentro da igreja, o melhor cantor. Isso é uma egolatria. Quem comete esse erro, quem comete essa falha é um egolatra. É alguém que comete pecado contra si mesmo, contra o seu próprio ego. Ele levanta o seu próprio ego achando que ele é o único, que ele é a última bolacha do pacote. Então esse é o pecado de Lúcifer. Lúcifer, ele é um egolatra. Ele comete a egolatria. Vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia pode nos dar referência sobre esse pecado de Lúcifer. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Está escrito assim em minha tradução: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contradições, foste cheio de iniquidade e pecaste por si, e por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus, e te destruo, ó querubim, cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, diante dos reis, te colocarei para que te completem. Olha só, Deus falando com Lúcifer. Você era perfeito, você era maravilhoso, até que em ti nasceu a iniquidade. Que iniquidade é essa? Que pecado é esse que Deus está falando? Deus está falando que ele deixou a sabedoria dele por orgulho. Ele deixou toda a beleza dele pelo orgulho que ele tinha, pela vontade de ser maior, pela vontade de querer um lugar melhor, pela vontade de achar que ele era merecedor de alguma coisa. Então, nesse momento agora, Lúcifer ele vai perder o lugar dele. Lúcifer agora ele vai perder aquilo que Deus deu para ele por causa do seu próprio orgulho, porque achou que ele era merecedor e que Deus não tinha dado tudo aquilo que ele merecia. Quantas vezes nós se encontramos da mesma forma, do mesmo jeito, né? Quantas vezes nós podemos falar, olha,
eu merecia um cargo melhor, eu merecia uma posição melhor, eu merecia estar melhor. Toma cuidado, porque isso é egolatria. E egolatria é o pecado que tirou Lúcifer do céu. Também está escrito em Isaías capítulo 14: Como caíste do céu, ó Lúcifer, o filho da manhã, tu foste derrubado ao chão, que enfraqueceste as nações. Porque tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, e ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, contudo, tu serás derrubado ao inferno, para ao lado do abismo. Olha só o que Lúcifer, mais uma vez, agora está falando no livro de Isaías, capítulo 14, exatamente no versículo 14 também. Ele escreve, ele diz assim: eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante a Deus. Além dele ser o único anjo que vai aparecer na Bíblia com uma unção, porque é um anjo ungido, é chamado de querubim, mas também andava nas pedras afogueadas, que era os serafins que andavam nas pedras afogueadas. Nós vemos que Lúcifer, ele tinha uma unção diferente, ele era diferenciado dos outros, mas essa diferença dos outros acabou colocando ele agora para baixo do céu, porque ele achou que sendo melhor ou sendo diferente dos outros anjos, ele poderia ser melhor que Deus ou semelhante a Deus. E aí ele vai cometer essa egolatria, é aonde agora ele vai cair do céu. Por que que Lúcifer caiu do céu? Porque ele cai com a terça parte, como está em Apocalipse capítulo 12. Porque ele não se arrepende. Você vê que em Isaías capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, ele está falando, versículo 12, 13, ele está falando que ele já planejava aquilo no coração dele. Ele já tinha aquele projeto, ele já tinha aquele plano no seu coração. E por isso sim, agora que ele vai cair, porque ele veio planejando e Deus foi dando tempo para ele, Deus foi dando corda para ele, talvez para mostrar para a gente que por mais que a gente errou, que a gente falhou, que a gente pecou, Deus vai dando tempo para que se haja um arrependimento, então você merece um perdão. Mas se não houver um arrependimento, sinto muito, né? Sinto muito pelo que você fez. Então você vai pagar pelo seu erro, vai pagar pela sua falha e vai perder a sua salvação. Então Lúcifer, ele vai perder o céu no momento que não há arrependimento, no momento que ele não se arrepende. Deus vai permitir que ele fique por algum tempo planejando aquilo ali e também seduzindo aquela terça parte que vai cair com ele lá no céu. Deus permite que ele venha seduzir, porque como um Deus de amor, ele não vai dar opção para as pessoas. Até a Lúcifer nós vemos que ele teve a sua opção. Ele pôde optar por errar, mas se arrepender ou não se arrepender. Então Deus dá o tempo para ele necessário para que ele venha se arrepender. Mas nós sabemos que ele, infelizmente, ele não se arrepende, ele continua da mesma forma, ele continua do mesmo jeito. E aí então a Bíblia vai dizer que Gabriel agora com o exército celestial vai lançar ele para a terra. E aí nós vemos também Jesus agora citando para baixo, para a terra, para baixo do céu, na terra. O próprio Jesus fala que viu ele cair. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, capítulo 12, vai falar que ele perde a guerra, e você vai perceber ali que não é Lúcifer que luta contra o céu, mas é o céu ali, o próprio Miguel com os seus anjos ali que vão lutar contra Lúcifer, porque foi dado um prazo para ele, e aquele prazo Deus viu que ele não mudou. Deus já sabia que ele não ia mudar, mas
como um Deus de amor, como eu já falei, ele precisa dar opção para todos, para que ninguém venha falar, eu estou aqui porque eu não tive opção. Não, Deus não trabalha dessa forma. Como um Deus de amor, ele permite que a gente erre, ele permite que a gente falhe. Por quê? Porque ele é um Deus de amor. Agora, como um Deus de amor, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém que está errado. Se não se arrependeu, tem uma consequência. Se não se arrependeu por aquilo que fez e está orgulhoso, você tem um preço a ser pago. É como alguém que tem um cartão de crédito. Imagina que você tem um cartão de crédito com um limite muito alto, só que o seu salário é muito pouco. O que acontece se você passar aquele limite muito alto? Aquela cobrança, ela vai vir, querendo ou não, porque a opção de usar o cartão, ela é sua. A opção de passar aquele cartão, se você quer dividir em várias vezes, agora se você não quer passar em uma vez só, a opção é sua. Então, Lúcifer teve a opção dele. E a Bíblia vai mostrar, tanto em Isaías como em Ezequiel, que Deus dá tempo para ele ir fazendo, para que, se houvesse arrependimento, lógico que ele seria perdoado, mas não houve arrependimento. Então, nesse momento, agora, ele vai ser lançado do céu para a terra. Isso nós já estudamos, nós acreditamos que isso aconteceu entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2, tá bom? No versículo 2, quando fala, e a terra era sem forma e vazia, era Lúcifer que tinha caído, e aí também a gente consegue explicar que ali foi onde foi criado os dinossauros e todos os animais grandes. Então, naquela queda de Lúcifer, tudo foi destruído. Segundo a ciência, foi um meteoro que caiu aqui na Terra e ocasionou aquele efeito, a qual matou os dinossauros, a qual matou a humanidade completa desta Terra. Mas nós acreditamos que ali foi a queda de Lúcifer, tá bom? Por isso que o Gênesis capítulo 1, versículo 2 começa agora, e a terra era sem forma e vazia. Quais são os pecados que a gente comete contra o nosso corpo? Vamos aprender qual é os pecados que a gente comete contra o nosso corpo. Primeiro pecado, masoquismo, masoquista, ou masoquismo ou masoquista, é aquela pessoa que gosta de se torturar. Nós sabemos que hoje tem pessoas até nas suas relações, né, sexuais, que elas gostam de apanhar, que elas gostam de sofrer. Isso é um masoquista, isso é um pecado. Você acaba cometendo esse pecado contra você ou contra aquela pessoa, que tem gente que gosta de apanhar e tem outros que gostam de bater, casais que gostam de usar essa prática. Essa prática, ela é um pecado contra o corpo, porque o corpo é templo sagrado do Senhor. E como é que você vai bater no templo do Senhor? Como é que você vai machucar o templo do Senhor? Também tem aquelas pessoas que fazem aquelas automutilação. No momento ela corta o pulso, ela corta o braço. Eu já vi pessoas que pegam pedaço de lâmina, pegam um prego para escrever no braço o nome de alguém, que esquenta, que machuca, que se fere e acham prazer naquilo ali. São uma pessoa que está cometendo pecado contra o corpo de Deus. Ela está pecando, então ela está errando, ela está falhando, e nós não podemos fazer isso. Outro pecado também que a gente comete é o genocídio. O que é o genocídio? O genocídio é aquele que mata em massa, aquela pessoa que vem e mata muitas pessoas de uma vez. Ele é um genocida, tá bom? Outro pecado também, que talvez um dos mais graves que nós temos, é o infanticínio. O infanticínio é aquelas pessoas que matam as crianças, pessoas que conseguem ter o coração, ter o pensamento, ter a mente de matar uma criança. Alguns só maltratam, outros maltratam e matam as crianças. Isso
é errado demais, é uma falha grande. Só que tem pessoas que parece que têm a mentalidade que não ligam do que estão fazendo, e essa pessoa também está cometendo um grave pecado. Outro pecado é o suicídio. Nós sabemos que o suicídio, a maioria das vezes, o suicida, ele não tem perdão. Mas como nós sabemos que o suicida ele não tem perdão? Porque ele comete esse pecado tirando a sua própria vida, que já seria um pecado, e muitas vezes não dá tempo dele se arrepender, não deu tempo dele se arrepender, não deu tempo dele se perdoar com Deus. Então o que aconteceu? Ele morreu em pecado, e aí sim ele não tem perdão. Mas tem casos que as pessoas, antes dela falecer, ela acaba sofrendo ali, e em alguns casos Deus, a pessoa acaba se arrependendo e Deus perdoa ela e Deus leva para o céu. Sim, só que a vida dela vai acabar ali mesmo. Deus não vai dar outra chance em vida, mas vai salvar aquela alma porque era projeto dele, tá bom? Então, mas são poucos casos que a gente vê. Tem pessoas que tentam tirar sua vida e acaba tirando, não deu tempo dela se arrepender. Tem outros que Deus já deixa sofrendo para que ele venha se arrepender e ele venha subir para o céu. Deus não venha perder aquela alma. Outro pecado é o prostituição e o adultério. Prostituição e adultério, nós sabemos que ela é pecado, tá bom? Então, se você comete prostituição ou se você comete adultério, você também está pecando contra o seu próprio corpo. E pecando contra o seu próprio corpo, você está pecando contra Deus. Então, não cometa esses equívocos, não cometa essas falhas. Para nós termos uma ideia, a prostituta ou o prostituto não é só aquele que comete o ato, que consuma o ato, mas é aquele que provoca na vida dos irmãos esse adultério, aquela mulher que se veste com uma roupa bem sensual e ela provoca a mente de outros homens. Nós sabemos, eu não estou aqui para defender ninguém, mas nós sabemos que a mulher, ela é ganha ou ela é conquistada por aquilo que ela ouve, que a mulher gosta de ouvir. Agora o homem já é diferente, o homem ele é conquistado por aquilo que ele vê. Então, dependendo da forma que a irmã se veste, o homem ele vai ser conquistado. E ela vai estar cometendo ali uma prostituição, porque ela vai estar trazendo a prostituição. O homem vai desejar aquela mulher, e muitas vezes a mulher já é mulher de outra ainda, para piorar a situação. E o homem também, às vezes, já tem a sua esposa. Então ele acaba desejando aquela irmã, desejando aquela mulher, como também o homem. Muitas vezes o homem, ele tem um corpo bonito, e aí muitas vezes ele se veste sensual, ele sabe como chamar atenção, ele arruma seu cabelo direito, ele gosta de falar no ouvido das irmãs, sabendo que ela é conquistada por aquilo que ela ouve, então ele fica ali cometendo essa prostituição, e isso é pecado contra Deus, é pecar contra o seu corpo e pecar contra Deus. Outro pecado também é o pecado coletivo. Que pecado é esse? É aquele que, além de, como eu estava falando agora há pouco, né, do homem ou a mulher que provoca essa sedução naquele outro, você peca e você faz com que o outro peque. Isso é chamado pecado coletivo, quando além de você errar, você também leva outros a errarem, você leva outros a falharem por causa de você. Um pecado também muito interessante, que às vezes a gente não tem ideia, é o pecado da idolatria. O que é uma idolatria? É adorar aquilo
que não é Deus. Tudo que você adora que não é Deus é uma idolatria. Você sabe o que é uma idolatria? A passagem bíblica, uma das passagens bíblicas vai dizer que certa vez Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, agora tem um discípulo no meio que não acredita que é ele. E aí esse discípulo, ele precisa tocar nas feridas da mão de Jesus para sentir o machucado e acreditar sim que é o próprio Jesus, porque ele disse, não, eu não acredito, então eu preciso tocar, eu preciso palpar, eu preciso ver se é verdade. Então nesse momento ele comete agora uma idolatria, porque todo aquele que não acredita em Deus, ele é um idólatra. Toda vez que eu precisar palpar alguma coisa para acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é, naquilo que Deus mandou, eu sou um idólatra, porque eu preciso ver, eu preciso tocar para me crer. Eu tenho que entender, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós temos que acreditar a um Deus que ele é invisível, mas ele existe. Um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos ele. E nesse sentimento a qual provoca nossa mente, o nosso coração, nós acreditamos nele. Então toda vez que você precisar tocar em algo, que você precisar mexer em algo, que você precisar palpar algo para acreditar na presença de Deus, você é um idólatra. Porque você precisa de uma imagem para você crer, porque você precisa de uma imagem para você ver, e você acaba se tornando um idólatra. Outra coisa também que nos faz um idólatra, qual que é? Toda vez que eu deixar de acreditar na promessa de Deus, eu sou um idólatra. Exemplo, eu estou doente, e eu falo, mas eu acredito que Deus não vai me curar dessa doença. Eu estou adorando a doença e deixando de acreditar em Deus. Eu sou um idólatra. Eu estou adorando a minha doença. A minha doença vira uma imagem para mim. Essa situação financeira não vai passar, porque eu nasci para viver desse jeito, dessa forma. Eu estou adorando essa situação que eu estou passando, e eu estou idolatrando essa situação e deixando de acreditar em Deus. Então eu me torno idólatra. Idólatra não é aquele que tem uma imagem na sua parede. Idólatra não é aquele que tem aquela escultura de gesso, de ferro, de metal, do que for. Não é aquele que acende velas só, mas é aquele que deixa de olhar para Deus, para olhar para as coisas aqui da terra, que as coisas aqui da terra começam a chamar mais atenção do que a própria promessa de Deus. Quantos nós conhecemos que Deus prometeu que ele ia ter uma vida próspera? E aí o que ele faz? Ele fica preso na situação financeira. Não, Deus prometeu que eu vou ser próspero, mas aí eu preciso trabalhar, eu preciso me matar, eu preciso sofrer, eu preciso fazer 500 horas extra no mês. E aí ele vai se matando, ele vai idolatrando o serviço dele. Deus disse que você ia ser, mas Deus não disse como ia acontecer. Então toda vez que eu tiro o foco de Deus para focar em alguma coisa aqui terrena, em alguma coisa aqui da terra, eu sou um idólatra, tá? Eu estou deixando de adorar a Deus para adorar as coisas aqui na terra. Então isso é idolatria. Tudo que te tirar do foco de Deus, da presença de Deus, tudo que você precisar tocar para crer, precisar ver para crer, você se torna um idólatra. Temos na Bíblia um pecado chamado cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é desejar o que o próximo tem em partes. Às vezes o próximo tem um carro que eu acho muito bonito e eu queria ter um carro daquele. Isso não é cobiça, tá bom? Cobiça é eu querer o carro dele, não a marca que ele tem, mas aquele carro tem que ser aquele carro. Como eu olho para a casa dele, eu falo, tem que ser aquela casa. Como eu olho para a esposa, eu digo, tem que ser aquela esposa. Então isso é uma cobiça, tá bom? Então, cobiça é aquilo que eu quero do próximo, e tem que ser aquele. Outro pecado que cometemos também é chamado apostasia.
O que é apostasia? É abandonar, é sair de perto, é reverter, e é o que está acontecendo hoje. Nós sabemos que hoje a igreja passa por esse problema grande. Antigamente o diabo, o que ele fazia? Ele queria tirar os cristãos de dentro da igreja. Mas hoje o que o diabo faz? O diabo traz o mundo para dentro da igreja e está fazendo com que o mundo venha se apostatar de Deus, porque a igreja tem tantos enfeites, tantas coisas hoje, que muitas vezes nós não sabemos se nós estamos dentro da igreja ou dentro de um salão de festa, ou dentro de um baile. Nós vemos igrejas que fazem 3 horas de culto, e nessas 3 horas de culto, a igreja tem 2 horas e 45 de louvor, gestos e cantorias e roda-roda e tudo, e 15 minutos, 10 minutos de palavra. Então nós estamos vendo que o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus, e nós sabemos que é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. O povo só quer cantoria hoje, só quer melodia hoje, só quer ouvir coisas boas, coisas que os agradam, e isso é o mundo está entrando para dentro da igreja, a igreja está se apostatando. 2 pecados interessantes também, nós sabemos que tem muitos pecados, infelizmente. Outros pecados também que nós podemos encontrar é o pecado da omissão, aonde você sabe o que é certo fazer e não faz. Você está omitindo, você sabe o que é errado e você fecha os olhos, não conta para ninguém. Você muitas vezes, como eu acabei de falar, muitas vezes você sabe que a pessoa falou, fez, que a pessoa errou, e o que você faz? Você finge que não viu nada, deixa a vida levar, você está omitindo. Isso é uma omissão, tá? Tem o pecado também da comissão, que é aquele que faz, aquele que pratica o erro, a falha, aquele que é agressor. Ele está cometendo um pecado de comissão, tá bom? Outro pecado também que nós temos e nós passamos por muita dificuldade, isso dentro da igreja, é o pecado da sodomia. Os sodomistas estão hoje dentro da igreja. Não vou falar infiltrado, porque já tem muitos, tá? Isso aqui não é novo dentro da igreja. Há muito tempo a igreja já passa por esse problema, passa por essa dificuldade, que é a sodomia. O que é a sodomia? É um pecado onde pessoas têm relações com pessoas do mesmo sexo, e outro pecado também, que a Bíblia também vai condenar. E nós também sabemos que é errado hoje pela ciência, é o sexo anal. Esse pecado, ele também é contra a lei de Deus, e a própria ciência vai dizer, porque nós sabemos que isso pode trazer algumas doenças, e Deus não deixou para que nós viéssemos fazer esse tipo de relação. Então nós sabemos que isso pode causar doenças, tanto na mulher quanto no homem, se for um casal, ou contra nos parceiros que são do mesmo sexo. Isso traz doenças, segundo a ciência, e perante Deus é pecado, tá bom? É errado, não podemos cometer, não podemos fazer. Outro pecado também que as pessoas acabam cometendo, e talvez esse também é um pecado grande, as pessoas que cometem o pecado do hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? Você conhece alguém hedonista? Vamos ver então. É aquela pessoa que ela precisa procurar algo que faça bem para ela, é aquela que está procurando a vida inteira por prazeres. Aquela pessoa que está procurando a vida inteira por prazeres. Tudo ela precisa achar um prazer, ela precisa achar algo que o satisfaz. Não, eu não gostei desse louvor, não, eu não gostei dessa igreja, não, aqui eu não estou me sentindo bem, eu vou para outro lugar que eu me sinta melhor.
tudo, a vida inteira ela passa procurando prazeres, procurando coisas que a vida pode o oferecer. Essa pessoa, ela está cometendo um pecado chamado hedonismo. Ela é uma hedonista, porque ela passa a vida inteira procurando por prazeres, tá bom? Então, nós sabemos que não podemos passar a vida inteira procurando por prazeres, tá? Deus não fez isso. E até mesmo, irmão, deixa eu chamar a atenção sua. Você entra dentro de uma igreja querendo que ela faça tudo que te agrada, não. A igreja é lugar de renúncia, de transformação. Então a igreja ela vai trazer muitas coisas que te desagradam. Por quê? Porque nós entramos dentro da igreja cheio de carrapicho, cheio de falha, cheio de erro, todo pecador, todo errado. E agora a igreja precisa me transformar, precisa me mudar, precisa melhorar a minha vida. Então eu preciso encontrar na igreja um lugar qual eu vou reparar as minhas falhas, os meus erros, e eu vou mudar completamente. Outro pecado também que aconteceu, e esse tem causado tantos problemas hoje, é o pecado chamado federalismo. Qual que é o pecado chamado federalismo? É o pecado original, é o pecado de Adão e Eva, aonde trouxe um pecado federal que alcançou a humanidade inteira, que até hoje nós sofremos com o pecado dele, que é o salário do pecado é a morte. Por isso, quando ele erra, quando ele falha, agora todos vão morrer. Agora não é só todos vão sofrer nessa terra, como nós acreditamos, mas todos os humanos agora passaram a morrer. Bom, então esse pecado alcançou todos, independente se você passar a sua vida inteira sem errar, sem falhar, for a melhor pessoa do mundo, você vai morrer do mesmo jeito, porque esse pecado ele já nasce dentro de nós. Pecado hereditário também, nós sabemos que existe pecado hereditário, onde alguém erra, e dependendo dessa falha, desse erro, agora as suas gerações também vão pagar por esse pecado. Nós temos exemplo lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde Deus diz que ele é ciumento, e não é para adorar outro Deus, mas se adorar, ele vai visitar o pecado dos pais no filho, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então nós vemos ali, nós já aprendemos também no estudo de batalha espiritual, aonde existem muitos pecados hereditários, tá? Pecados que são passados de geração em geração. Nós temos um homem na Bíblia que ele nunca pecou, que ele nunca falhou, e que ele morreu por nós. Nós sabemos que ele é o próprio Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Ele nunca pecou, ele nunca falhou. Hebreus capítulo 4, versículo 5, Hebreus 2, 18. Também procure lá em Isaías 45, versículo 7. Bom, 3 tipos de mortes que podemos enfrentar. Você sabe qual que é essas mortes? A primeira é a morte física, quando nós morremos e o corpo vai se separar da alma e do espírito. Então essa é a primeira morte que nós encontramos. A segunda morte é chamada morte espiritual, quando a pessoa está viva, ela está vivendo a vida dela, mas ela está afastada da presença do Senhor. E quando eu falo afastada da presença do Senhor, eu não estou falando aqui só de alguém que está indo para a igreja, porque tem muitos dentro da igreja, tem muitos seguindo o Senhor que estão afastados da presença dele, já não sentem mais a presença do Senhor, vivem uma vida qualquer, vivem uma vida medíocre, a qual eles não têm prazer em nada, não conseguem mais sentir o Senhor falar ao seu coração. Quando estão no culto, estão atentos a tudo que está acontecendo, a luz colorida chama a atenção, as palmas chamam a atenção, os gestos chamam a atenção, mas a voz do Senhor não chama mais a atenção.
condição, aquela pessoa não consegue mais sentir a graça do Senhor, não consegue mais sentir a presença do Senhor, ela está morta espiritualmente. E também temos a morte eterna, que dá lá em Apocalipse capítulo 20, quando as pessoas vão ressuscitar e vão morrer de novo agora com a morte eterna, que essa é a última morte aí, já acabou para a vida desta pessoa, já não tem mais solução, já não tem mais o que fazer, ela vai sofrer a morte eterna, tá bom? Deus abençoe a sua vida, esse foi o estudo da hamartiologia. Agora